Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Urgente. Alexandre de Moraes ordena a soltura de Felipe Martins. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira 9 a soltura de Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Martins estava preso preventivamente desde fevereiro, acusado de participar de uma suposta trama golpista no fim de 2022. Martins vinha tentando provar há 6 meses que não havia viajado aos Estados Unidos a bordo de um avião do governo brasileiro, burlando o sistema migratório americano. A defesa do ex-assessor argumentou que não havia evidências de sua saída do país naquele período, tese que foi apoiada pela Procuradoria-Geral da República há 10 dias. Em parecer, o procurador-geral Paulo Gonet citou dados de geolocalização obtidos do celular de Martins que parecem indicar uma razoável segurança à permanência do investigado no território nacional no período questionado. A operadora da telefonia TIM forneceu à corte informações que mostraram a presença de Martins no Paraná e em Brasília no final de 2022. A prisão de Martins foi parte da Operação Tempus Veritatis, que investigava uma organização criminosa supostamente envolvida em uma tentativa de golpe de Estado. Segundo o inquérito, a trama incluía a elaboração de uma minuta golpista que previa a prisão de Moraes e intervenção do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Martins teria elaborado a minuta após as eleições de 2022. Informações da Polícia Federal indicavam que ele esteve no Palácio da Alvorada em várias datas de novembro e dezembro de 2022. A defesa de Martins apresentou documentos para contestadas alegações, incluindo faturas de cartão de crédito e dados de geolocalização, além de certidões oficiais de que sua última entrada nos Estados Unidos ocorreu em setembro de 2022, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. O advogado Sebastião Coelho criticou a base de provas utilizadas pela Polícia Federal para requerer a prisão de Martins, argumentando que se baseavam em documentos extraoficiais e editáveis encontrados apenas nos dispositivos de Mauro Cid. Com a decisão de Moraes, Felipe Martins será liberado, enquanto a investigação sobre seu envolvimento na suposta trama golpista continua. E Maduro ordena suspensão da Rede X na Venezuela por 10 dias. Medida foi anunciada nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira 8, o ditador venezuelano Nicolás Maduro anunciou que a rede social X ficará suspensa por 10 dias no país. Ele disse que assinou uma decisão com o órgão regulador de telecomunicações do país, Conatel, para a suspensão. A declaração ocorreu durante ato para apoiadores realizado nesta quinta no Palácio Presidencial de Miraflores, na capital venezuelana. Muito bem, já que falamos de Moraes Maduro, vamos para o gato ou o Kiko. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, determinou o bloqueio por 10 dias da rede social X em seu país. A medida foi anunciada depois de o líder supremo da Venezuela acusar Elon Musk, também conhecido como Elon Musk, pelo Congresso Brasileiro, que é o proprietário da plataforma, de, adivinhem o quê? Adivinham o quê? Incitação ao ódio e ao fascismo. Vamos ouvir. La red social que se llamaba Twitter, X, Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como X. Todas. Y ha violado, incitando al odio,
al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela hay ley. Y vamos a hacer respetar la ley. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten sus recaudos. Fuera X por 10 días de Venezuela. Tá muito soltinho, hein? Ficou sem ex, hein, professor Suano? Primeiro, meus cumprimentos a ti, Pavinato, doutora Kátia, Geise, o Caio, sempre orgulho e honra. Isso é espetacular, cara. Que orgulho junto com a dona doutora Kátia aqui, Você tá com espetacular. bordão agora também? Oi? Orgulho e honra. Pô, é ficou bordão, legal, bordão hein? novo? Ficou legal, hein? Ficou legal. Orgulho e honra. Meus cumprimentos à Oeste e a todos que nos acompanham. Bom, pelo menos agora parece que ele está raciocinando estrategicamente dentro da lógica correta para o erro que ele está cometendo. Porque quando ele tirou o WhatsApp, ele foi de uma imbecilidade gigantesca. Porque os principais adversários deles, que têm capacidade, têm liberdade, têm autonomia e têm coragem para enfrentar as ditaduras no mundo, são o X e o Telegram. E ele tinha mandado todo mundo ir pro Telegram. Olha para ver como ele é um cara tacanho e limitado. Agora, faz parte dentro daquela lógica. Eles precisam destruir os canais para tentar, de alguma coisa, impedir que haja uma manifestação ou para que as pessoas sejam informadas. Um único canal concreto, correto de informação que hoje existe no mundo, com todo respeito, tirando essas redes que realmente preservam a sua honra, dentre elas a Oeste, é exatamente a rede social e aquelas que não foram impactadas diretamente pelos ditadores de plantão. E no caso, é óbvio que ele precisa destruir as bases e destruir as estradas para impedir que os carros caminhem e para impedir que os aviões decolem. Se ele retira a pista de pouso e decolagem, ninguém tem como decolar. Mas tem um detalhe. De nada isso vai adiantar, apenas reforça o posicionamento dele e configura cada vez mais a ditadura. Se antes as pessoas tinham dúvida, não, a democracia é relativa, é apenas um modelo de democracia ditatorial, agora não está mais. Por quê? Porque ele está perseguindo todos, ele está perseguindo os canais, ele está calando a oposição, para que o mundo e a própria sociedade venezuelana não saiba o limite ou o ponto a que ele já chegou de matança, de morte, de perseguição, de sequestro, porque é tudo isso que está configurado nas ações do Maduro. Não tem como aquele regime ser preservado se as informações forem divulgadas. Por isso ele vai no X, não é nem por antipatia com o Elon Musk. Ali é para se encerrar os canais de comunicação. Exemplo, na hora que a organizadora na região da campanha do Edmundo Gonzalez filmou o seu sequestro, eles não esperavam que aquilo fosse possível, porque ali ficou muito claro, aquilo pode salvar a vida dela. Se ela não tivesse filmado, ia acontecer o que acontece em países, por exemplo, que alguém dá uma ligação para um presídio, do presídio eles mandam alguém para ir no meio da rua assaltar essa pessoa e esquecer de levar os documentos, mas dá 30 tiros no assalto. Isso poderia acontecer, é o que eles poderiam alegar lá. Não, ela tropeçou e caiu. Como ela filmou o seu sequestro, ela pode ser salva por essa razão. Mas os atos são contínuos. E na hora que ela está seguindo, dá para perceber o temor das pessoas em olhar para o sequestro. Eles não estavam nem querendo olhar, porque a ditadura, ela trabalha assim. Só para encerrar, o que distingue a ditadura de esquerda, chamada de esquerda, da ditadura chamada de direita? É que de direita não existe. Só que tem um detalhe. Ditadura, que eles falam de ditadura de direita, como é que eles alegam? Que as pessoas os inimigos, os adversários são identificados, são sequestrados, são presos, são torturados, são assassinados. Agora, sabe qual é a distinção da ditadura da esquerda? Que é o que nós vemos ali com Maduro em todo lugar que tem um governo de esquerda. Os adversários são identificados, são perseguidos, são sequestrados, são presos, são torturados, são assassinados. Mas tem uma diferença. Logo depois, eles matam a família, matam os amigos, matam as testemunhas, eles matam todo mundo. Se existe ditadura de direita, e a direita não admite ditadura, porque a direita, ela busca a liberdade e a exclusão da violência do processo político. É isso que caracteriza ser de direita. Imaginemos que tem uma ditadura de direita, é isso que diferenciaria um do outro. Eles usam a violência na extremidade e eles aniquilam
todos que eles podem aniquilar, sem pena, porque eles têm a justificativa de que não, nós estamos vendo o bem do fim da história. Pois é sempre. O Alexandre de Moraes, ele toma medidas contra a internet, sabe como se chama essas medidas? Medidas imorais. Bem bacana. E vale lembrar que eles elegeram um inimigo em comum, né? O Moraes colocou o Elon Musk no inquérito por muito menos do que fez o Maduro. O Maduro falou que a urna aqui é fraudada. E ele não colocou o Maduro. Exatamente. Daí surge Moraes Maduro, daí surge esse cancionário maravilhoso. Exatamente. É impressionante como a gente não sabe se estamos falando de Venezuela ou se estamos falando de Brasil. A gente precisa lembrar que o Alexandre de Moraes aqui no Brasil censurou o Telegram, tirou do ar o Telegram, porque o Telegram era uma rede social, né, ali da liberdade, não tem censura ali dentro, ele tirou do ar. Ele fez uma lista com o nome das pessoas que eram para ser censuradas, principalmente no Telegram. Dentro dessa lista tem o nome de 2 padres, Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo. Por que 2 padres estão dentro de uma lista do judiciário e não podem acessar o Telegram? A gente teve bloqueio de contas no X e é uma das brigas com o Alexandre de Moraes, né? Assim que o Elon Musk assumiu o X, ele falou que ele devolveria as contas e ficou essa briga aqui no Brasil, né? Se vai devolver ou não. Em abril, o Elon Musk não, o Alexandre de Moraes pediu investigação sobre esse bafafá, se as contas iam voltar ou não. Contas também suspensas no Instagram. No Instagram, Alan dos Santos, por exemplo, já tem 1,5 milhão de contas, assim, quando todas essas contas voltarem, quando tudo isso passar, ele pode sortear as contas, porque ele faz uma série de contas lá e todas elas são derrubadas. Se você acessar, por exemplo, o perfil da Sarah Winter, tem escrito que a sua região não permite ver o perfil. Por que a gente não pode ver o perfil de uma ex-feminista que fala contra o regime? Eu não consigo entender, sendo que eu tô aqui no Brasil, sendo que eu estou dentro, eu estou sob, né, eu estou embaixo do regime ditatorial. Então, assim, é muito difícil a gente saber, assim, se estamos falando do Brasil ou se estamos falando da Venezuela, porque é exatamente o mesmo modus operandi. Semana passada, o Maduro, ou começo dessa semana o Maduro fez todo aquele show em torno do WhatsApp, mas lembra da tela do celular dele? WhatsApp, tinha lá, WhatsApp, o tinha lá o Instagram X e o X. O X estava lá, né? Então, assim, ele só atesta tudo aquilo que nós estamos falando, que a rede social é a primeira vez que trouxe a oportunidade para a população se manifestar. Quem tem medo dessa manifestação legítima das ideias da população em rede social, via de regra, é ditador. Não tem outra palavra para caracterizar essas pessoas. Democrata não tem medo do povo, né, cara? Aproveitando aqui, só para complementar a colocação dos colegas que foram muito completos na formação das suas ideias, o que a gente consegue ver, de fato, é uma grande semelhança entre Brasil e Venezuela. E isso se dá por diversos aspectos. Então, eu vou trazer pouquíssimos deles aqui para que vocês não se confundam sobre quem nós estamos falando. Mas nós temos aqui, como já citado, bloqueio de redes, nós temos bloqueios de usuários, nós temos censura a jornalistas. Os únicos usuários que não são bloqueados no Brasil é a da Caracolândia. Exato. Esses estão completamente liberados ou até candidatos que estão indo em biquíni. E agora no cigarrinho do capiroto também. Tem isso também. Mas a gente tem prisão de adversários políticos, né? Isso não é Venezuela, tá, gente? Isso aqui é Brasil, tá bem? A gente tem bloqueio de redes sociais, como já dito, o Telegram, né? E a gente tem uma figura fascista de um autocrata no poder. É ele que decide, não existe lei. Não existe lei. E lá na Venezuela, tá? Não achem que eu estou falando do Brasil, mas lá na Venezuela, o Maduro controla a Suprema Corte. Aqui eu acredito que não, acredito, né, com minha inocência infantil de uma criança de 2 meses, porque eu acho que passou disso, já deve ter um senso do que acontece aqui no Brasil, mas com a minha inocência toda de uma criança de 2 meses de idade, ou até intrauterina, eu diria que somente na Venezuela o presidente controla a Suprema Corte e, portanto, ele controla tudo. E mais uma semelhança, olha que coisa louca, né? A eleição lá será definida pela Corte. E aqui parece que também foi assim em um passado não muito distante. Perceba que eu estou falando genericamente, não estou dando data de eventos e nada, tá bem? Gato do quê? Então eu diria
Eu até arriscaria dizer que a Venezuela é um caso que ela contraria o discurso habitual. Não é o Brasil que está se tornando uma Venezuela, é a Venezuela que está se tornando um Brasil. E olha, uma notícia de última hora, um avião caiu no começo da tarde de hoje na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Segundo as informações iniciais, se trata de um avião bimotor de passageiros que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, aqui em São Paulo. Esse modelo comporta, segundo a ANAC, 68 passageiros. Ainda não há informações sobre vítimas. Hospitais de Vinhedo e Valinhos estão sendo mobilizados para receber os feridos, enquanto o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil e a Polícia Militar atendem a ocorrência no local. Além disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está se deslocando para Vinhedo. Nós voltamos assim que tivermos mais informações e, claro, entregar a você a cobertura desta tragédia que você também pode acompanhar no site revistaoeste.com. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.